Oiê! Bom, como vocês já sabem, porque vocês leram aqui em cima, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como eu vim parar aqui nos Estados Unidos e como foi a minha experiência no intercâmbio de au pair. Gente, antes de eu continuar, já deixa o seu like? Aqui o botãozinho tá claro, porque se estiver vermelho você tem que clicar pra se inscrever, tá bom? Clica no joinha, se inscreve aqui embaixo, comenta, compartilha, ativa o sininho, que isso ajuda muito o meu trabalho. Bora continuar com esse vídeo. Tudo começou em maio de 2020, quando eu resolvi que finalmente eu ia fazer o meu tão sonhado intercâmbio. Eu tava sem muitos planos pra 2020 e em maio eu tive um clique e falei, ué, por que não fazer agora? Parecia o momento perfeito. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar os intercâmbios disponíveis pra mim naquele momento e foi quando eu encontrei o au pair. Eu pesquisei muito sobre esse intercâmbio antes de ir numa agência e quando eu fui numa agência eu fui mais pra confirmar as informações que eu tinha e decidir qual agência eu ia querer fechar o meu contrato de intercâmbio. Pra quem não sabe, o intercâmbio de au pair é um intercâmbio de trabalho e estudo. Você vem pra cá pra ser babá, você vai ter um salário de no mínimo $195 por semana. A família tem que pagar um curso pra você estudar de até $500 em qualquer instituição que você escolher. Você vai morar com uma família de nativos, podendo melhorar o seu inglês. E você não vai pagar nenhuma conta dentro daquela casa. Dentre as agências que trabalham com o intercâmbio de au pair, as mais famosas são Au Pair Care, Cultural Care e Appia. Eu decidi conhecer au pair pela agência Au Pair Care e eu fechei o meu contrato de intercâmbio com a agência IE, que é uma das agências de intercâmbio no Brasil que representam a Au Pair Care. Eu fechei meu contrato em junho de 2020 e pouco tempo depois eu já estava online. Aí aqui vai uma explicaçãozinha rápida para quem não sabe. Quando você quer ser au pair, você tem que preencher um application enorme. Você tem que anexar vários documentos, você tem que comprovar várias coisas, você tem que fazer um vídeo se apresentando, você tem que comprovar a experiência com criança. Não é só assinar contrato e pagar a agência. Na verdade, a parte mais difícil vem depois que você assina o contrato. Mas voltando ao assunto, eu tava bem empolgada e por conta de toda a explosão do Covid, eu tava muito preocupada da pandemia piorar e eu ter que adiar o meu intercâmbio. Então, por conta disso, eu fiz tudo o mais rápido possível. E cerca de um mês e meio depois que eu assinei o contrato, já estava online e disponível para conversar com as famílias anfitriãs. Eu me dei a chance de conversar com um número considerável de host family, até que eu finalmente encontrei a minha host family. Gente, foi uma coisa bem normal. A gente se deu tempo uma pra outra. Eu pra minha família pra mim. A gente conversou bastante, fizemos algumas ligações, até que ambas as partes se sentissem seguras e confiantes pra fechar o match. Então nós fechamos o match. A minha host family é de Houston, Texas. E assim que nós fechamos o match, eu comecei a dar entrada no meu processo de visto. Primeiro eu agendei o meu visto para São Paulo. Pouco tempo depois que eu fiz o meu agendamento no consulado americano em São Paulo, por conta da pandemia, o consulado começou a cancelar todas as entrevistas e as únicas entrevistas que estavam sendo mantidas no consulado de São Paulo eram as entrevistas de exceção NIE. Muita gente estava migrando para outros estados onde as entrevistas não estavam sendo canceladas. E essa era uma opção para mim também, mas porque uma das minhas hostkids se aplicava dentro do visto de exceção NIE, eu resolvi tentar aplicar para o visto de NIE. Entretanto, o consulado não aceitou o meu requerimento. E então eu tive que fazer uma decisão: esperar a minha entrevista em São Paulo e correr o risco dela ser cancelada dias antes, ou reagendar a minha entrevista em um outro estado onde as entrevistas não estivessem sendo canceladas. Era importante que eu decidisse isso o quanto antes, porque a cada dia as agendas dos consulados em outros estados estavam ficando mais cheias e as datas disponíveis mais distantes. E se eu esperasse pela minha entrevista em São Paulo e essa fosse cancelada, seria ainda pior, porque aí as datas disponíveis seriam ainda mais distantes. Então eu tinha que tomar uma decisão o quanto antes. Como todo mundo estava tendo a entrevista no consulado de São Paulo cancelada, nada me garantia que a minha também não seria. Então eu decidi por reagendar minha entrevista em outro consulado, onde as entrevistas não estivessem sendo canceladas, e foi quando eu reagendei a minha entrevista para o estado de Recife. Nesse momento eu consegui dar uma leve relaxada, porque todo mundo que estava indo para Recife ou para outros estados estavam conseguindo ter a entrevista deles no dia certinho, zero problemas. Até que então, num belo dia, algum tempinho depois, começaram a falar no Grupão. Pra quem não sabe, Grupão é um grupo no Facebook de au pairs, onde a gente troca informações, é um grupo bem grande. E começaram a falar no Grupão que as entrevistas em Recife e em outros estados no Brasil também estavam sendo canceladas.
Eu já tava perto da minha data de entrevista, tava começando a olhar passagem e eu fiquei, tá, e agora, né? Que eu não posso gastar com passagem, hotel, alimentação, tudo mais pra chegar lá e não dar em nada. Então lá vai eu de novo procurar quais eram as minhas opções pra poder ir finalmente tirar o meu visto e sem gastar dinheiro à toa. Foi quando eu encontrei que sim, é possível você ir pra outro país pra fazer a sua entrevista de visto. Eu sei que parece loucura, gente, parece loucura, mas é muito possível. Quando eu descobri que isso era possível, eu descobri também que tinha muita gente que já tinha ido, nem tinha tentado no Brasil, já tinha ido direto pra lá e tava conseguindo. Não tava conseguindo somente fazer a entrevista no horário certinho, sem nenhum problema, como também tava tendo o visto aprovado. Eu fui atrás de todas as informações possíveis pra eu ter certeza de que isso era algo seguro, totalmente possível. Assim, eu já tinha visto, né, que tava dando certo pras pessoas que tinham ido, mas eu precisava de mais informações pra poder passar isso pra minha família e pra minha host family. Porque ir pra outro país pra tirar o visto é algo realmente grande. Você também vai gastar como eu iria gastar pra ir pra Recife, mas você vai gastar em outra moeda, é assim, sabe? É um passo muito grande. Então, assim que eu consegui juntar todas as informações pra saber como eu viajaria pra outro país em plena pandemia e eu me senti confiante pra falar com a minha família e com a minha host family, eu fui lá, falei com eles e eu fui pro Chile. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu consegui o meu visto. Eu fui pro Chile seguindo todos os protocolos. E assim que eu consegui o meu visto, eu já agendei a minha passagem pra Rio. Uma informação bem importante. Quando você vai tirar o seu visto em outro país, você tem que ir do país que emitiu o seu visto direto pro seu destino final. Eu não sei se isso era a regra da pandemia ou se sempre foi assim, mas quando eu fui, essa era a regra. E sim, gente, eu já sabia disso antes de eu ir pro Chile, porque eu me informei. Então, quando eu saí do Brasil pra ir pro Chile, eu já saí com todas as minhas malas do intercâmbio e também já me despedi da minha família. Quando eu me programei pra ir pro Chile, já tinha uma noção de quanto tempo eu ia precisar ficar lá até eu embarcar pros Estados Unidos. A própria agência faz uma contagem de quando você vai embarcar baseado no dia da sua entrevista de visto no consulado. E com base nisso, eu paguei um Airbnb pro tempo exato que eu ia precisar. Nós compramos a minha passagem Chile-Houston para um dos últimos dias pagos de hospedagem lá no Chile. A gente ainda tinha, acho que uns 2 dias pagos, livre, que a gente não ia utilizar, mas tava tudo certo, porque já tinha meu visto, a passagem tava comprada, a gente não ia precisar, então tava tudo certo. Até que, né, gente, tudo parecendo muito bom, pode acontecer uma coisa de errado. Na semana que eu tava embarcando, caiu uma tempestade de neve no Texas. Foi uma coisa horrorosa que não acontecia há muitos anos e com isso muitos voos foram cancelados, inclusive o meu. Pra quem não sabe, muitas dessas agências têm os dias exatos de embarque e a Au Pair Care também tinha. Então, se eu não embarcasse no dia que eu estava proposta a embarcar, eu iria embarcar, não tenho certeza se era 1 ou 2 semanas após o meu suposto dia de embarque, que seria o próximo dia de embarque da Au Pair Care. Então, assim, eu tava surtando. Primeiro, porque eu ia ficar desabrigada. Segundo, porque, gente, eu queria muito ir. Eu tava toda pronta, mala pronta, animadíssima pra ir pros Estados Unidos. Enfim, eu não queria continuar no Chile. A minha host family falou, olha, não se preocupa, você não vai ficar desabrigada. A gente vai alugar um lugar pra você ficar aí no Chile e tudo mais. Vamos pagar as coisas. Só que eu realmente não queria ficar no Chile. E aí foi quando eu falei pra minha host family que nós tínhamos outra opção. E a opção era, nessa época, eu já namorava com o Dalton, que hoje é meu marido. E eu falei com a minha host family que eu poderia viajar do Chile pra Flórida, ficar uns dias com o Dalton. E quando a situação melhorasse em Houston, eu viajaria da Flórida pra Houston. Eu falei que o Dalton era meu amigo na época. E, gente, não me entendo mal. Eu não conhecia a minha host family pessoalmente. Eu não tinha intimidade com eles. Eu não sabia como eles poderiam me interpretar. Então, naquele momento, eu me senti mais confortável falando que ele era um amigo. E eu falei pra minha host family, olha, eu posso ir pra casa desse amigo. Eu não vou ter que pagar com hospedagem. Não vou ter que pagar nada. Eu vou estar em segurança. E eu não vou estar aqui. Eu vou estar nos Estados Unidos. Que eu estava no Chile, né? Eles concordaram com isso, confiaram em mim, deu tudo certo, eu vim pra Flórida, fiquei aqui alguns dias e então voei pra Houston. E, gente, foi tão legal, eu tava tão feliz, tão animada. Vou colocar um videozinho aqui do dia.
Cheguei lá, conheci eles, foi tudo maravilhoso. A minha Host Family, sério, ela é maravilhosa. Lógico, gente, não existe Host Family perfeita. É um relacionamento. Todo relacionamento tem seus problemas. Mas assim, dentro do plano geral, a minha Host Family era muito, muito boa mesmo. Eu amo as minhas Host Kids até hoje, sou apaixonada por eles. Foi tudo incrível. Até que, 3 meses depois, a minha Host Mom me chamou pra conversar e ela fala que ela vai sair do programa. Ela realçou pra mim várias vezes, falando que, olha, não é pessoal, não é com você. Eu já estava querendo sair do programa antes mesmo de você chegar nos Estados Unidos. Eu só não quis porque eu vi o quanto você estava se esforçando pra chegar aqui e eu não queria te prejudicar. Então, eu achei que eu daria conta de continuar no programa até setembro. Mas por razões minhas, ela me falando, né? Por razões minhas, eu mudei de ideia. Estou deixando o programa agora. Então, com isso, você vai ter que entrar em rematch pra você encontrar uma nova família. Bom, eu fiquei bem chateada, sério, porque tava saindo de lá. E, gente, parece bobeira, né? Ah, é só 3 meses. Mas eu me apeguei demais àquela família, aquelas crianças. De verdade, era a minha família. Porque, assim, a gente se conheceu, acho que foi em agosto. Eu tava pra chegar em novembro. Acabei chegando em fevereiro. E todo esse tempo, a gente tava em contato. Eu me apeguei demais. Antes mesmo de chegar em Houston, eles já eram a minha segunda família. Pra mim, depois dos 3 meses, eu já considerava eles demais. Bom, eu já estava com uma passagem comprada pra vir pra Flórida naquela mesma semana, no final de semana, porque eu ia vir visitar o meu namorado. E ela falou, Becca, você quer ficar aqui em casa? Você quer ir viajar, ver ele, voltar pra casa e passar o seu período de rematch aqui com a gente? Ou você quer pegar todas as suas coisas e passar o seu período de rematch lá com ele na Flórida? Falei, bom, acho que eu vou aproveitar essa oportunidade pra passar o período de rematch com ele e ficar essas 2 semanas lá com ele. Ela não viu problema nenhum, ela falou tudo bem e tal, a gente não viu problema nenhum. E eu pensei, já que agora eu tenho a chance de escolher uma nova família, vou escolher uma família perto do meu namorado. E aí foi quando eu escolhi a minha segunda Host Family, que é uma família da Carolina do Norte, que fica 4 horas, acho que fica 8 horas na Flórida. Então é assim, não é perto, mas também é mais perto do que o Texas. Então pra mim pareceu uma boa opção, parecia uma família boa e tal. Gente, só parecia. Abre o olho. Meu primeiro dia trabalhando lá, eu tive um baque enorme, assim, sabe? As crianças eram terroristas, me batiam, me desrespeitavam, zoavam meu inglês. Uma das crianças chegou a roubar um chocolate. Aí quando eu vi, eu conversei com ela, voltei pra loja, fiz ela pagar e tal, tentei conversar com ela. Mas assim, tudo isso no meu primeiro dia de trabalho. Então assim, foi sabe, paulado. Deu uma semana, eu falei, cara, eu quero ir embora. Não é pra mim isso daqui. Só que eu falei, não, vou dar uma chance. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu falei, não dá, vou pedir rematch. Sentei, conversei com eles, pedi o rematch. E foi um rematch amigável, eles compreenderam as minhas razões, falaram, né, compreenderam que eu não estava me adaptando. Estava tendo muitos problemas, não somente com as crianças, mas com a família em geral. A mãe, ela falou que ia ser A, eu cheguei lá, era B, com relação a tudo, com relação a comida, com relação a carro, com relação... Gente, a tudo mesmo, sério. Aquela família foi trágico, foi horroroso. Chegamos ao acordo de, ok, você pede o rematch, mas eu quero que você fique 2 semanas aqui pra nos dar tempo de encontrar alguém antes de você ir embora. Depois dessas 2 semanas, você entra no seu período de rematch. Gente, isso foi mais ou menos, acho que era quarta-feira. A gente conversou sobre isso durante o dia. Entramos nesse acordo. Durante a noite, a gente fez a entrevista de saída da família com a LCC. Nós falamos tudo pra LCC. Ela falou que não tinha problema nenhum. Eu ia começar a minha primeira semana extra pra ajudar eles na segunda-feira. E daquela segunda-feira ia contar 2 semanas e então seria o meu período de rematch. Então começaria depois de 2 semanas o meu período de rematch. Comprei a minha passagem pra Flórida porque eu pensei, bom, vou passar meu período de rematch com o meu namorado de novo. Na metade da primeira semana em que eu estava lá somente para ajudá-los, enquanto eles não encontravam outra pessoa pra colocar no meu lugar, eu recebo um e-mail da diretora da Au Pair Academy falando assim, olha só, você tá quase no final do seu período de rematch e se você não fechar com nenhuma família, você vai ter que sair do programa. E aí eu fiquei, oi? Excuse me? Like, what? Eu não tava nem no meu período de rematch ainda. Eu tava na metade, quase no final da primeira semana em que eu estava lá para ajudá-los. E aí eu comecei a conversar com ela, expliquei a situação. E ela falou, não, olha só, assim que você faz a sua entrevista de saída, alguns dias depois já começa o seu período de rematch. Então eu já estava, tipo assim, entrando na minha segunda semana de rematch, era algo assim, sabe? E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu nem sabia que eu tava online. A LCC não me falou nada, ninguém me falou nada, eu não conversei com nenhuma família.
Não é justo que eu tenha só mais alguns dias pra encontrar uma família, sendo que esses outros dias que eu tenho por direito, não fui informada de que eu estava online pra conversar com nenhuma família. Nós chegamos num acordo, ela me deu alguns dias extras e ela falou assim, olha, seu período de remédio vai começar novamente, mas ele vai começar hoje, ele não vai começar no dia que você tá esperando. Eu não tinha muito o que fazer, essa foi o meu melhor shot, sabe? Foi a minha melhor opção. Nós começamos por muito tempo. Ela é muito bacana, ela realmente foi muito gente boa, ela me ajudou demais no que ela pôde. Não foi culpa dela, né? Foi um erro da LCC, eu não sei se foi erro ou se foi proposital, né? A LCC ela era nova, então talvez ela tenha só tido falta de informação, ou talvez ela tenha feito isso pra me prejudicar junto com a família. E eu fui muito ingênua de acreditar que estava sendo um remédio amigável, mas enfim. Resumo da ópera, né? Consegui ter uns dias a mais ali, consegui conversar com algumas famílias, dei a chance. Quando eu estava no final da minha segunda semana lá, ajudando eles, eu tive uma discussão com a Rochman e eu falei, quer saber? Eu já me prejudiquei por eles. Muitas coisas aconteciam lá dentro que eu não estou contando aqui, porque eu, assim, não vim falar sobre eles, é o meu vídeo, a minha experiência. Então, assim, em algum outro momento eu posso voltar aqui pra contar com mais detalhes, se vocês quiserem, sobre essa minha experiência com essa família Perigo, que foi uma experiência horrorosa e traumática. Mas no vídeo de hoje eu não vou focar nisso. Então se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu volto e gravo pra vocês, beleza? E eu falei, quer saber? Eu não tenho por que continuar aqui. Eu tô aqui pra ajudar eles e eles continuam sendo esse tipo de pessoas que não merecem nada de mim. Eu tava com minha passagem comprada, eu resolvi adiantar minha passagem e resolvi ir embora. Quando eu tava indo embora da casa dela, gente, essa mulher, ela enlouqueceu. Ela enlouqueceu, ela fez tanta coisa horrorosa. Sério, eu não tenho nem vontade de lembrar, porque foi assim, traumático. E daí em diante, eu cheguei aqui na Flórida com a minha cabeça completamente mudada. Os meus critérios se estreitaram ainda mais. E eu pensei, bom, eu quero muito continuar sendo au pair, mas eu não vou mais me colocar nessa posição de vulnerabilidade. Então assim, não quero me colocar, não quero me dar a chance de viver algo do tipo e estar sozinha novamente. De agora em diante, ou eu encontro uma família na Flórida, onde eu vou ter uma namorado pra me dar um suporte caso alguma coisa de ruim aconteça, ou então eu não vou continuar sendo au pair. Conversei com algumas famílias que não eram na Flórida, porque eu realmente queria continuar sendo au pair, mas eu tava tão traumatizada que eu não tive forças pra dar o meu passo, sabe? A gente falou assim, eu vou fechar o match com uma família em outro lugar. Não tive coragem de fazer isso. E eu não encontrei nenhuma família que eu achei, que eu senti que seria um bom match aqui na Flórida. Eu decidi que eu iria sair do programa. Considerações finais. Se eu recomendo intercâmbio de au pair? Sim, eu recomendo muito. Gente, com esse intercâmbio, você pode sim ter experiências ruins, mas você também pode ter experiências boas. Esse aqui é um intercâmbio que vai te tirar da sua zona de conforto. Ele vai te fazer amadurecer demais. Ele vai ser desafiador, mas acima de tudo, ele vai te ensinar a se conhecer. Através desse intercâmbio, você com certeza vai alcançar os seus objetivos e vai realizar os seus sonhos. Então, eu recomendo muito esse intercâmbio de au pair. Foi um divisor de águas na minha vida. Apesar de eu ter tido experiências ruins, isso não foi o todo do meu intercâmbio. O meu intercâmbio começou lá em maio e terminou em abril, quando eu saí da casa da minha primeira host family. Quando eu entrei na segunda host family, foi um pesadelo, mas foi um pequeno pedaço. Então, assim, pra mim o intercâmbio foi muito bom. Eu sou muito feliz por ter participado disso. Mudou a minha vida e eu recomendo. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos. E se vocês quiserem que eu volte aqui ensinando vocês o passo a passo pra preencher o application, ou como fazer o seu vídeo, ou então explicando como que eu fiz pra viajar pra outro país em plena pandemia pra tirar o meu visto, ou se vocês quiserem que eu conte com mais detalhes sobre a minha segunda host family, que foi uma família perigo, eu posso voltar com todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu posso gravar e voltar com esses vídeos aqui pra vocês. Então comenta aqui embaixo muito pra eu saber. E é isso, um grande beijo e tchau!